Graça e paz, igreja. Estamos aqui para mais uma reflexão, né? Estamos aqui em Romanos capítulo 12, versos de 9 a 19. Diz o texto assim: o amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Amém? Pois bem, esse texto que eu estou meditando aqui, né, são certas atitudes que deveriam haver dentro da igreja e não há, e não tem, né? Ninguém imagina dentro de uma igreja acontecer determinadas coisas, né? Determinados comportamentos, né? De uns para com os outros, né? De ódio, de vingança. A igreja, ela é um lugar de amor, né? Porque a essência do nosso Deus é amor. Então, é esse amor que a gente deve praticar, né? E, no entanto, determinados comportamentos, né, fazem com que muitos até saiam da igreja, né? Ninguém vai imaginar que você vai chegar na igreja, né? Tipo um cão precisando de carinho, de afeto, e de repente leva um pontapé. Nunca mais esse cão volta, né? Assim também somos nós, né? Assim também somos nós. A gente quer ser recebido na igreja com amor, com carinho, né? Determinados comportamentos nem passam pela cabeça daquele que está chegando agora. O texto fala desses comportamentos, né? Que em vez de abraçar, afasta, né? Aquele que está chegando, aquele que está precisando de um carinho, está precisando de um afeto, está precisando de amor, está precisando ser abraçado, acolhido, né? Ser ouvido, né? E aí eu separei algumas atitudes, alguns comportamentos, né, que não devem existir dentro da igreja, que devem sair de dentro da igreja. E o primeiro deles, como eu já falei aqui, é ódio.
Né? Ah, mas ódio, será que existe dentro da igreja? Existe. Existe irmão com ódio um do outro. Existe, né? Existe. Infelizmente existe um lugar onde deveria haver amor, tem ódio. Segundo, discórdia. Discórdia. Quando é uma discórdia saudável, né, que se possa conversar e chegar a um denominador, é quando essa discórdia é eterna, né, entre um irmão e o outro. Não deveria haver discórdia, né? Egoísmo deveria sair de dentro da igreja, né? E encontramos tanto egoísmo dentro da igreja, né? Soberba, outra coisa que deveria sair da igreja. Oh, mas será que tem? Tem. Como tem irmãs soberbas, né? Que passam perto um dos outros e olham assim sabe, de cima e embaixo, como se a irmã ou o irmão tivesse lepra, vou falar isso, lepra, sabe? Soberba, nariz empinado, como tem nariz empinado dentro da igreja, sabe? Narizinho, ó, empinado, né? Mentira, outra coisa que deve sair, né, de dentro da igreja, né? E como a gente encontra mentirosos dentro da igreja. E se tem mentirosos, o pai da mentira é quem? Diabo, né? Diabo é o pai da mentira. Mas se encontra, né? Outra coisa que deveria sair da igreja é hipocrisia. Como tem gente hipócrita dentro da igreja? Como? A hipocrisia é uma coisa que deveria existir. Mas existe. Né? E por aí vai, são tantas atitudes e comportamentos que, sabe, para aquele que tá chegando, que está observando, vai afastando cada vez mais. Mas eu também separei alguns comportamentos, algumas atitudes, algumas ações que devem permanecer na igreja. Precisa ter na igreja. Precisa prevalecer dentro da igreja, entre o povo de Deus. E uma delas é união. Às vezes eu tenho a impressão de que o povo de Deus é um povo desunido. É um povo desunido. Sabe? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então o salmista fala isso, né? O salmista fala isso. Já prevendo essas coisas, a desunião. Outra coisa que precisa prevalecer dentro da igreja é solidariedade. Às vezes a gente se sente tão só, que necessita de alguém do nosso lado que seja solícito aos nossos sentimentos, às nossas dificuldades. Precisamos de irmãos que
que esteja ali perto de nós, ali, para conversar. Às vezes só em ouvir um irmão, uma irmã, um problema que esteja passando, e que esse irmão e essa irmã venha a se abrir conosco, né? Coisa que é difícil dentro de uma igreja, né? Você se abrir com alguém. Há situações em que você se abre com alguém, você, sabe, se derrama com alguém, pensando que vai ficar ali em segredo. No outro dia, a igreja toda está sabendo do seu problema, né? E isso é difícil. Você encontrar alguém que realmente seja solidário, que realmente vai guardar a conversa, né? Não vai passar para frente. Enfim, solidariedade precisa prevalecer nas nossas igrejas, né? Humildade precisa prevalecer, né? Parece que a soberba, ela impera mais do que a humildade. É preciso ter humildade. Esperança. 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 Precisa prevalecer dentro da igreja. Amizade. Amizade precisa prevalecer. Provérbios diz que um amigo é mais que um irmão. Acho que há mais inimizade do que amizade. Infelizmente, acontece isso. Confiança. Tá aí, confiança. É outro comportamento que deve se ter uns para com os outros. É a confiança. É aquilo que eu acabei de falar, né? Em quem confiar? Você às vezes se abre com o irmão, no outro dia todo mundo está sabendo. Vai confiar em quem? São coisas que fazem falta dentro da igreja. Mas infelizmente, muitas vezes a gente não encontra pessoas confiáveis, né? Pessoas em Cristo Jesus confiáveis. É triste falar dessas coisas, né? Coisas que você pensa que você vai encontrar dentro da igreja, porque é isso que você está procurando, né? Confiar em alguém, se abrir com alguém, ser amado, né? Mas, infelizmente, perdão também é outra coisa também, né? Que não se encontra. Às vezes até sem querer, né? Você comete determinadas atitudes e aí há uma desavença entre você, um irmão, uma irmã. E o perdão não é dado de ambas as partes. Como também acontece em outros casos também, que você até perdoa, mas não quer conviver com a pessoa. Não é porque você perdoou que você é obrigado a conviver, a estar todo dia ali com aquela pessoa. Ali. Perdão é algo, sabe, que se discute muito e ninguém chega a um denominador comum, né? Você pode perdoar,
Mas conviver com a pessoa é outro departamento. Porque você sabe que aquela pessoa vai aprontar novamente. Porque muitas vezes é uma pessoa sem caráter, que não vale a pena. Então qual é o melhor? Perdoa, mas conviver fica difícil. A não ser que realmente a pessoa venha a se converter, venha realmente mudar o seu caráter. É difícil. Alegria é outra coisa. Ah, mas na igreja não tem alegria? Ah, tem alegria. Mas muitas vezes tem pessoas que estão tristes dentro da alegria. Vai até para a igreja por uma questão até de hábito, mas não tem aquela alegria no espírito para estar em convivência com o corpo. Vai sem vontade. Vai para dizer que foi. E às vezes até volta pior do que estava antes. Tem pessoas que estão tristes na casa de Deus. Não tem alegria no espírito. Né? E o reino de Deus não é isso. Né? O reino de Deus não é isso. O reino de Deus é alegria no espírito. Né? Mas muitos não sentem essa alegria. Infelizmente é isso que nós observamos. Isso é só um toque, né? Outra coisa que precisa prevalecer dentro da igreja é o amor. Né? É um amor fraternal. Né? A igreja, ela é um hospital. Ela é para cuidar. Ela não é para botar para fora. Ela é para cuidar. Para dar o amor de Cristo. Né? Aquele que precisa. Infelizmente, está longe. Está longe. Né? O texto ele é bastante claro, né? Quando ele diz aqui, ó, verso 9, né? O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, amor de irmão para com irmão. Né? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Quantas vezes a gente sabe que tem um irmãozinho ou uma irmãzinha que está enfermo em casa e muitas vezes não tem um filho, não tem uma família para ficar com ela em casa. E aí cabe a nós, como igreja, né, ir lá perguntar ao irmão, à irmã, se está precisando de uma ajuda, de um apoio, né? E muitas vezes os irmãos nem têm isso, não tem quem esteja ali do lado dele para lhe oferecer um copo d'água, para varrer uma casa. E nós aqui, irmãos, que temos que ser solidários.
Hoje são eles, amanhã pode ser nós. Não custa nada. Ainda mais quantos irmãos tem dentro da igreja que vivem sozinhos. E aí acontece de adoecer, ficar enfermo, e não tem ninguém ali para lhe dar um copo d'água, para lhe dar um remédio na hora certa. É isso que o texto fala, né? Comunicai com os santos somos nós, nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. E chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos humildemente. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. É verdade isso. Às vezes, a ira, ela cresce tanto dentro de nós que a gente quer se vingar, sabe? Que a gente não suporta. Mas a vingança pertence a Deus. Eu digo isso porque isso já aconteceu comigo. E eu, no momento, realmente foi difícil. E a gente é humano, a gente é carne, né? Eu quis me vingar de qualquer maneira, sabe, irmãos? Quis me vingar. Não que eu não soubesse que a vingança pertence ao Senhor. Mas é que no momento nevrálgico que a gente passa, a gente sente tanta raiva que a gente puder, me perdoe o Senhor, puder dar um murro na cara, entendeu? Me arrependi. A gente deve deixar nas mãos de Deus. A vingança pertence a Ele. Como diz aqui o texto, né? Como diz aqui: não vos vingueis a vós mesmos, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A vingança, ela pertence ao Senhor. Só o Senhor sabe como eu me arrependo. Mas, enfim, eu aprendi a me controlar. A controlar o meu ser, o meu estado emocional, meu estado de irado. É o que se chama o fruto do Espírito, né? É o domínio próprio. Acho que quando a gente alcança o domínio próprio, né, a gente consegue superar essas situações que muitas vezes acontecem conosco, né? Tanto dentro da igreja como fora
da igreja, né? E nos faz esperar no Senhor, descansar no Senhor, né? Porque a vingança pertence a Ele. Ele diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O bem, ele vai sempre prevalecer. Amém? Então, é isso aí que eu queria refletir com vocês, né? Atitudes que devem sair do corpo da igreja, né? Como discórdia, ódio, egoísmo, soberba, hipocrisia, mentiras e tantas outras coisas. E atitudes que precisam prevalecer dentro da igreja, como a união, a solidariedade, né? A humildade, a esperança, a bondade, a amizade, a confiança, a alegria, perdão, a paz e o amor. Seguir a paz com todos. Amém? Que Deus possa te abençoar nessa noite. Graça e paz.